Boa tarde, meu nome é Isabela Mendes, eu sou R2 de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II e atualmente estou no Hospital Júlia Kubitschek, no estágio da UTI. E hoje eu vou apresentar sobre a reanimação neonatal. Esse trabalho foi feito com base num artigo de atualizações do programa de ressuscitação neonatal. E começando então, a maioria dos recém-nascidos ele vai iniciar a respiração logo após o nascimento, espontaneamente ou em resposta ao estímulo e secagem. Mas cerca de 5 a 7% vão precisar da ventilação com pressão positiva, e uma quantidade menor ainda dessas crianças vai precisar de habilidades mais avançadas de reanimação, como a intubação, as compressões ou a administração de epinefrina. De qualquer forma, tendo em vista o grande número de partos e a dificuldade de predizer com uma certa com certeza quais crianças vão precisar ou não, é importante que em todos os partos tenha profissionais capacitados que possam agir em resposta a essas crianças que precisam, com habilidades cognitivas, técnicas e comportamentais de ressuscitação. Em 1987, a Academia Americana de Pediatria e a American Heart Association divulgaram o primeiro programa educacional projetado para a ressuscitação e reanimação de recém-nascidos imediatamente após o nascimento. Desde então, esse programa de reanimação ele é utilizado em todo o mundo, com a diferença de que cada país faz as atualizações específicas de acordo com a realidade. No caso do Brasil, é o Programa de Reanimação Neonatal da SBP. E todas as práticas elas têm como base documentos publicados na International Liaison Committee on Resuscitation, que são atualizações com base no que tem de mais avançado e com base em evidência científica em relação à reanimação neonatal. As diretrizes aqui publicadas, elas foram desenvolvidas em 2020 e a 8ª edição do manual foi publicado em junho de 2021, e é ele que a gente vai falar agora. O algoritmo, então, a estrutura não teve tantas mudanças assim, os cuidados no geral eles se mantêm, com algumas pequenas atualizações que são importantes para a prática do pediatra. Então, da mesma forma, a primeira ação vai ser o briefing, que vai ter a anamnese materna, preparo do ambiente, do material e a divisão das funções. Nos recém-nascidos com mais de 34 semanas, que estão respirando, chorando, tônus adequado, independente do aspecto do líquido amniótico, eles são considerados com boa vitalidade e devem ser mantidos em pele a pele, junto da parturiente, depois do clampeamento do cordão. E, por outro lado, os recém-nascidos a termo sem esforço respiratório ou com tônus ruim e todos os recém-nascidos pré-termos devem ser levados ao berço de calor radiante para os passos iniciais. Se após os passos iniciais, então, o recém-nascido tiver uma frequência cardíaca abaixo de 100 ou respiração ausente ou irregular, deve-se, então, iniciar a ventilação com pressão positiva nos primeiros 60 segundos após o nascimento, que é considerado um minuto de ouro, e essa frequência cardíaca tem que ser acompanhada pelo monitor cardíaco e pelo oxímetro de pulso. Nos recém-nascidos a termo, a ventilação com pressão positiva é iniciada a 21% em ar ambiente, e nos prematuros tardios menos que 35 semanas, ela deve ser iniciada com 21 a 30% de oxigênio e titulada de acordo com a saturação pré-ductal, na mão ou no pulso direito. E aqui eles até colocam os valores de referência em relação aos minutos de vida. Então, a partir de 10 minutos, a gente já espera uma saturação por volta de 90 a 95%. Quando o recém-nascido ele não melhora com a VPP em ar ambiente, então, a gente tem que lembrar de corrigir e verificar a técnica, e para isso eles trazem o mnemônico, o Mr. Sopa. Primeiro diz respeito ao ajuste da máscara, que tem que ser colocado tanto na ponte nasal, cobrindo o queixo, reposicionar pescoço e a cabeça, levando em consideração que os neonatos eles têm um occipício maior, então colocar o coxinho sobre os ombros, se for necessário, e fornecer 5 respirações. A ideia é que você veja expansão torácica para saber que o lactente está ventilando. Caso isso não funcione, você prossegue no algoritmo, faz a aspiração de boca e nariz, seguido da abertura da boca e aumento da pressão em 5 a 10, no máximo de 30 a 40 de pressão. E, por fim, se não respondeu em nada desses passos anteriores, a gente tem que considerar uma via aérea alternativa, ou o tubo ou a máscara laríngea.
Então, como eu falei, se após a correção da técnica ele não melhora, está indicado o uso de uma via aérea alternativa, a máscara laríngea ou a cânula traqueal. E a partir disso, a gente tem que considerar a massagem cardíaca se a frequência continua abaixo de 60 batimentos por minuto depois de 30 segundos com o VPP utilizada. Quando a frequência permanece abaixo de 60, mesmo com a ventilação efetiva, com catéter com cânula traqueal, com oxigênio e massagem cardíaca, a gente já tem que considerar o uso de drogas, que seria a adrenalina, e considerar ainda o expansor de volume para esses recém-nascidos que não estão respondendo. Então, lembrar da hipovolemia. E aqui do lado direito a gente tem todo o algoritmo que tá presente nesse artigo de atualizações, que foi basicamente o que a gente falou até aqui. Agora a gente vai trazer as atualizações, que é o que tem de diferente. A primeira delas diz respeito às perguntas antes do nascimento. Eles incluíram aqui uma pergunta em relação ao manejo do cordão umbilical, a fim de melhorar a coordenação entre o obstetra e o pediatra imediatamente após o nascimento. Então, seria em relação a quanto tempo esse cordão tem que ser campeado após o nascimento. Revisões sistemáticas confirmaram a segurança e os potenciais benefícios do atraso do campeamento do cordão umbilical, com alguns adendos de que no recém-nascido menor de 34 semanas, que não necessita de reanimação imediata, esse clampeamento ele pode melhorar a transição cardiovascular e hematológica, pode melhorar a sobrevida. No entanto, a ordenha ela não deve ser considerada para prematuros de menor de 28 semanas pelo risco de hemorragia intraventricular grave, e nos vigorosos e prematuros tardios, a evidência é de que, inclusive, o clampeamento após 60 segundos pode melhorar o neurodesenvolvimento na primeira infância. Em relação às etapas iniciais, embora não tenha nenhuma pesquisa que compare a ordem exata, essas etapas iniciais foram reordenadas para melhor refletir a prática, então consideraram agora secar e estimular antes de posicionar, e com os cuidados de prevenção de hipotermia, principalmente no que diz respeito aos prematuros, que inclusive podem ser utilizados num conjunto de medidas, como a touca, ou o berço de calor radiante, a presença de plásticos também, ou da manta térmica. Ainda está em desenvolvimento estudos para avaliar a eficácia dos vários tipos de estimulação tátil, como auxílio para iniciar o esforço respiratório espontâneo, mas o consenso atual recomenda a estimulação suave. Se a via aérea estiver obstruída por secreção ou se o recém-nascido tiver apneico, recomenda-se a sucção suave do nariz e da boca antes de iniciar a ventilação com pressão positiva, e a laringoscopia direta imediata e a aspiração traqueal de rotina não devem ser realizados no RN com líquido meconial, uma vez que não previne a síndrome de aspiração meconial ou a melhora na sobrevida à alta hospitalar. Seguindo agora, a terceira atualização diz respeito ao uso do monitor cardíaco eletrônico, que é recomendado mais cedo durante a ressuscitação, assim que uma via aérea alternativa torna-se necessária. A frequência cardíaca, então, ele é o principal preditor de resposta e a partir dela a gente vai determinar quais intervenções vão ser realizadas. Então, isso reforça a importância da gente ter uma frequência cardíaca precisa. No entanto, é difícil de ser obtido só com a prática. Muitos médicos têm dificuldade em palpar o pulso umbilical e acabam subestimando a frequência do recém-nascido na ausculta ou palpação. Então, isso pode acabar levando a intervenções inadequadas. E vários estudos já mostram que o sistema cardíaco eletrônico é a maneira mais rápida e precisa de avaliar a frequência cardíaca do recém-nascido durante a reanimação. Então, dessa forma, eles colocam como a primeira opção. Seguindo agora em relação à administração da epinefrina, a atualização diz respeito à simplificação das doses, não mudou a faixa terapêutica, mas as doses em si agora têm um valor fixo para ajudar tanto a lembrar durante a emergência, mas também para melhorar o trabalho em equipe, permitindo que um membro possa preparar a medicação com antecedência e também facilitar a preparação. Então, dessa forma, a epinefrina por via endovenosa ou intraóssea, a dose recomendada é de 0,02 mg/kg e endotraqueal 0,1 mg/kg, com a ressalva de que a via endovenosa é a via preferencial, uma vez que a via endotraqueal tem uma absorção errática. E
O volume da lavagem após a administração da droga por via intravascular também foi aumentado. Foi modificado de 1 para 3 ml, uma vez que alguns estudos mostram um certo grau de deposição da medicação na veia umbilical com apenas 1 ml. Então, eles aumentaram para tentar alcançar a circulação central mais rápido e de uma forma mais eficaz. A última atualização diz respeito à cessação das tentativas de reanimação, que anteriormente eram considerados 10 minutos, mas agora tendo em vista alguns estudos que mostram uma sobrevivência com poucos deficiências, como deficiências sem deficiência significativa após esse tempo, eles recomendam agora de 10 a 20 minutos, levando em consideração também que seria o tempo adequado para permitir que todas as etapas da reanimação se completassem e permitisse tempo suficiente também para discutir a decisão com a equipe clínica e com a família, mas com a ressalva de que é difícil fazer um tempo fixo de cessação das tentativas de reanimação. A decisão ela tem que ser individualizada e levar em conta fatores como idade gestacional, presença de anomalias congênitas, a duração da agressão à asfíxia, se a reanimação foi feita de modo adequado ou não, e o desejo familiar, além da disponibilidade de recursos humanos e de equipamentos para os cuidados na pós-reanimação. Então, a gente discutiu o algoritmo e as atualizações, e eles ainda fizeram algumas ressalvas de princípios que não mudaram, que é a importância de enfatizar, né, a antecipação, preparação e o briefing da equipe, a ênfase na obtenção de uma ventilação eficaz, e para isso eles destacam a ventilação com máscara, a técnica com as 2 mãos, a posição correta da via aérea, e destacam também que obstruções e vazamentos são muito comuns, então sempre tentar colocar em prática o mnemônico para a gente ver o que tem de errado e conseguir mudar para fornecer uma ventilação eficaz. Uma tentativa de verificar isso seria com a adição de um capnógrafo entre a máscara e o dispositivo, e o ideal é que a cor mude para o amarelo, então a gente vai saber que a criança está ventilando. E a partir disso a gente pode tomar como princípio, porque se mudar de cor depois que você conseguiu ventilar bem, você sabe que provavelmente é algum erro de técnica, e se não mudar de cor em hora nenhuma, você tem que seguir com os passos da ventilação. E uma vez que o detector muda de cor após a realização dos passos anteriores, a frequência cardíaca do RN provavelmente vai melhorar em 30 segundos. Mesmo com medidas corretivas, a ventilação com máscara não é sempre bem sucedida e, dessa forma, as equipes elas têm que estar bem preparadas para inserir uma via aérea alternativa. No geral, o sucesso da primeira tentativa com a intubação é baixa, mas considerar sempre o uso do videolaringoscópio, principalmente quando se trabalha com residentes, que aumenta a taxa de sucesso na primeira tentativa, e considerar também o uso da máscara laríngea, que é um dispositivo de fácil inserção e que tem uma curva de aprendizado rápida com pouco tempo. Esse foi o trabalho, obrigada.